Escuta aqui, se você está pensando, se você está achando que você vai mudar de resultados, mudar de comportamento, mudar de mentalidade, ó, assim de uma hora para outra, você não vai. Você está muito enganado. Você deve ter chegado naquela fase da sua vida que você pensa assim, pô cara, eu tenho tanto potencial, eu já conquistei tanta coisa, mas parece que a coisa não rompe, parece que a minha vida não vai para frente, parece que a hora que chega de romper eu travo. Sabe por que acontece isso? Porque você acha que você vai vencer tudo pela força do seu braço, tudo pela tua força de vontade. E não é bem assim. Você precisa entender o poder do contexto. Imagina só, você nasceu assim, ó, uma folha em branco. Você foi educado, ensinado e criado. Vou te fazer uma pergunta. Você que come arroz e feijão, como a maioria dos brasileiros, quando você decidiu comer arroz e feijão? Você não decidiu, você era uma criança. E o teu pai e tua mãe te dava arroz e feijão e você cresceu hoje comendo arroz e feijão e você diz para todo mundo, se eu não comer arroz e feijão, eu passo mal. E você talvez deve conhecer até alguém que já passou mal ou contou para você. E por que isso acontece nessa pessoa? Porque na crença dela, no mundo dela, aquilo ali é uma verdade. Porque nós somos essa folha em branca que foi escrita por outras pessoas, nossos pais, as nossas mães, os nossos cuidadores. É aquilo que eu chamo de P-programador, que começa com pais, parentes, padres, pastores, pais de santo, professores, propaganda e política. Da nossa fase do 0 até os 17 anos, onde o nosso caráter está sendo tratado, claro, né, que a ciência mostra que do 0 ao 7 o caráter de uma criança é moldado por tudo que ela vê, ouve e sente. Então, imagina só, você pega o teu Instagram, naquela aba de pesquisa ali, tem um algoritmo que te manda várias informações dentro da sua bolha. Não é assim que funciona? Se você vê muito meme, aparece muito meme. Se você vê sobre tal time de futebol, vai aparecer muito conteúdo de sugestão daquilo que você já procura. Quando você cresce, é a mesma coisa na sua vida. Só que quem alimentou esse algoritmo foi o teu ecossistema. Foi o teu contexto, que é teu pai, tua mãe, a tua família, tudo aquilo que você vivenciou. Quando você cresce, você está na vida adulta, você acha que a tua infância não impacta na sua vida, mas ela impacta muito mais do que você imagina e muito mais do que você gostaria. Sabe aquelas vozes que você provavelmente escutou? Você não vai ser ninguém, você não vai conseguir fazer nada, você não faz nada direito. Essas vozes, elas estão aqui, ó, no teu inconsciente. Então quando chega algo novo para você, quando chega uma situação nova, o teu cérebro, que está lá no subconsciente, começa a criar camadas que fazem a autossabotagem. Você deve ter já ouvido falar vários vídeos sobre o que é autossabotagem. A autossabotagem não é ninguém te sabotar, é você mesmo criar uma narrativa para você se sabotar naquilo. Um exemplo, muitas pessoas que tiveram pais que sempre deturparam a tua identidade dizendo você não vai ser ninguém, você não vai conseguir nada, você nunca vai prosperar. Quando você chega no teto, né, você já conquistou alguma coisa, o teu cérebro lembra daquelas vozes. Que você começa a sentir medo, sentir angústia, e você o que precisa fazer? Aquela voz precisa ser realizada, aquela crença precisa ser realizada. Então você se auto-sabota. Outro exemplo que acontece muito, meninas que viram o pai abusar da mãe, maltratar a mãe, aquele relacionamento abusivo. Elas reclamam, elas criam aquela dor. Só que quando elas vão casar, elas procuram um homem semelhante ao pai dela. Por mais que aquilo doeu na vida dela, aquilo ali é confortável para ela. Aquilo ali é o que ela está acostumado. Então, ela só consegue se relacionar com alguém com atitudes parecidas. É claro que existe também aquelas pessoas que elas vivem o oposto da dor delas. Um exemplo, o pai foi agressivo, ou a mãe foi agressiva, o homem foi tratado pela mãe agressiva, abusiva, ele cresce e ele quer escolher uma mulher diferente da mãe dele. Uma mulher mais calma, uma mulher mais dócil, mais doce. Só que o que acontece? Quando ele começa a se relacionar com essa mulher que é o oposto da mãe dele, o cérebro dele não está treinado para aquilo. E por mais que ele quer aquilo, ele vai e pula e procura mulheres que se encaixam no passado dele. Enquanto você não entender esses pequenos bobos exemplos que eu estou te dando do cotidiano, que é do contexto, você não vai romper. Isso é na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, que você precisa entender, aceitar que tudo aquilo que você viu,
ouviu e sentiu faz parte de quem você é. E não funciona para você chegar aonde você quer chegar, porque você primeiro precisa desmascarar, descortinar e ressignificar essas crenças. A nossa infância é o chão que nós pisamos na vida adulta. Você já ouviu essa frase? O que essa frase ela ensina para nós? Tudo que nós vivemos na nossa vida adulta vem da nossa infância. Por mais que você queira, por mais que você não queira, por mais que você saiba, por mais que você não saiba, todas as decisões que você toma hoje, no presente, são baseadas nas experiências que você teve no passado. Por ação, por omissão, por imposição, por dor ou por felicidade. A mulher que você escolhe é baseada na mulher que você viu na sua casa. O homem, moça, que você escolhe é baseado no homem que você teve na sua casa ou que você não teve na sua casa. O carro que você compra hoje, o carro que você deseja é baseado na sua infância. Toda a nossa vida é baseada na nossa infância. Por isso que existem muitas pessoas, talvez você neste momento agora, está tentando romper com a vida, está tentando mudar os projetos, mas não consegue. Ou é inconsistente. Porque aqui, lá no fundinho, tem aquela voz. Você não consegue. Isso não é para você. Olha, não faz eu passar vergonha. Olha só, se você fizer isso aí, você vai quebrar a cara. Olha, isso aí não é para você, isso aí é muito para você. Isso aí é para fulano. Então, todos esses males, a comparação, a inferioridade, a insegurança, não nasceu em você adulto. Ela vem de você quando você era pequeno, quando você era comparado com o seu irmão, quando você era comparado com aquele primo. Sabe aquele parente rico que nós tínhamos? Aquele tio, aquela tia, que tinha aquele primo que ia viajar? Que quando ele mostrava para você um brinquedinho, ou mostrava até aquele Kinder Ovo, que era um objeto quem nasceu nos anos 90, era um objeto de desejo. Você pedia pro seu pai, sua mãe, e a tua mãe falava assim, não, isso aí é coisa de rico, isso aí é para aquele teu tio fulano, isso aqui é para aquele teu primo Beltrano. Existem pessoas que acontecem duas coisas numa situação parecida com essa. Ele cresce querendo provar que aquilo é para ele faz de tudo, passa por cima de todo mundo para ter aquilo, ou aqueles que trazem isso para uma verdade e nunca vão ter. E nunca vão deixar a sua geração ter também, porque ele vai acreditar que aquilo ali não é para ele. Ele vai se sentir inferior, vai se sentir inseguro e isso perpetua. Vou te dar um exemplo bíblico. Davi foi criado pelo pai dele, Jessé, e os irmãos. E ele foi rejeitado. Só que ele tinha uma promessa de ser rei. O que Deus fez na vida de Davi para tratar toda essa rejeição do pai dele? Levou ele para o palácio para tocar harpa para Saul. Quando Davi foi para o palácio, ele aprendeu como o rei se comportava, como o rei se vestia, como o rei falava, porque no processo de Deus te dá a palavra, Deus te dá a promessa, mas existe um processo. No caso de Davi e de alguns homens da Bíblia, Deus colocou ele num processo para ele aprender a suportar a promessa. Mas existem casos que Deus dá a palavra e você que vai viver o processo, você que vai viver o ciclo, para você romper essas crenças. Então o ambiente, o nosso contexto, interfere totalmente na vida que nós tivemos, na vida que nós estamos tendo e na vida que nós vamos ter. Porque se você não mudar sua mentalidade, você nunca vai mudar de resultado. Você talvez já tentou mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar de ambiente, aí você se esforça, gasta muita energia e por um tempo você até muda. Só que depois você vai e volta lá pelos velhos hábitos. Por que isso acontece com você, já aconteceu comigo e acontece com a maioria das pessoas? Porque nós tratamos o efeito e não a causa. E a causa de qualquer comportamento, de qualquer atitude, vem do nosso contexto, vem da nossa infância, vem daquela fase que a maioria de nós não lembramos, que foi do 0 aos 7 anos. Tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, recebemos, tudo aquilo que nós vivemos, que nós demos significado para quem nós somos. Muitos de nós, principalmente a geração de 90, foi uma criação muito bruta, muito rígida. Então, para nós somos forjados na dor, nós somos forjados na crítica, nós somos forjados e muitas vezes até em humilhação. Só que naquele contexto, aquilo era normal, né? Aquilo lá era normal, a gente foi crescendo, evoluindo, criando resistência e sobrevivendo. Se você pega uma geração agora que foi nascida de 2000 para cá, que foi filhos daquelas pessoas que tiveram aquela criação que eu acabei de contar, você pode ver que foi uma criação mais tolerante, com menos palavras agressivas, com menos agressão mesmo, de bater, de corrigir, de exortar. O que aconteceu?
criou crianças sensíveis, adolescentes sensíveis. É só você olhar aí na rua, você vai ver a fragilidade dos homens. Até eu fico pensando, imagina se vê uma guerra hoje. Imagina esses homens que você vê na rua, esses seriam homens que teriam que defender o nosso povo. Então, eu vou te ajudar, porque eu não quero só trazer dúvidas, questionamentos para a tua cabeça. Eu vou te dar o passo a passo agora do que você precisa fazer para poder sair desse ciclo de vícios, esse ciclo de estagnação, esse ciclo de autossabotagem. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai sem romantizar. Isso não é desonra. O que eu vou te falar agora não é desonra, é só a verdade. Você vai pegar o teu papel e a tua caneta, um papel e a caneta, e vai colocar lá o nome do seu pai, o nome da sua mãe. E numa linha você vai colocar lá, quais qualidades do meu pai eu admirei? E coloca lá. Do outro você vai colocar assim, quais as qualidades da sua mãe? E vai colocar lá. Do outro lado você vai colocar assim, quais são os defeitos do seu pai? Tum, 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 tum. Ou os pontos que você queria que seu pai fosse diferente, e coloca lá. Na mesma coisa, você vai fazer com a sua mãe, certo? Então aqui é o seu pai, aqui é a sua mãe. As qualidades do seu pai, os defeitos do seu pai. As qualidades da sua mãe e os defeitos da sua mãe. E embaixo você vai fazer uma linha, desenhar um bonequinho e vai colocar em você. O que você tem de bom, o que você vê que você precisa melhorar. E você vai ver interligado de onde você puxou aquilo. Ai, Clisma, mas eu não tive pai presente. Beleza, você vai escrever lá, eu não tive pai. O que você teve de ausência nisso? Ou você vai fazer também, complementando isso, é quem ocupou o papel do seu pai. Às vezes foi um vô, às vezes foi um tio, às vezes foi um vizinho. E você vai escrever essas qualidades e esses defeitos também. Com esse panorama básico, simples, você vai identificar quem você foi e quem você é e quem você aprendeu a ser. Para você saber separar, entendeu? O que você aprendeu a ser, o que você é e quem você nasceu para ser. É assim que você resolve a sua identidade, é assim que você começa a descobrir, correto? Esse é o passo a passo básico. Junto com isso, pode acontecer que quando você começar a escrever isso, você vai começar a lembrar de dores, de traumas, de situações que marcaram você. O que você vai fazer? Você vai dar o espaço para o sentimento. Você vai pegar a folha, virar de lado e escrever o que você lembrou. E vai começando a passar para o papel. Lembrei de outra coisa? Escreve de novo o que você lembrou. Por quê? Quando você trazer à luz aquilo que estava esquecido, você começa a curar. Porque a cura só vem pela verdade e pela ressignificação. Se você, no momento que estiver escrevendo, sentir raiva, sentir mágoa de alguém, você vai pegar esse papel e vai fazer uma carta, escrevendo para essa pessoa. Ó, naquele dia, fulano, você fez isso, eu senti isso, 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 isso. Você vai começar a colocar no papel o que você sentiu. Depois você vai se pegar esse papel, você vai ler em voz alta, rasgar ele e jogar fora. Aí que começa a tua cura. Aí que vai começar a sua identidade a ser transformada. Mas a identidade só é transformada a partir da verdade. Mas, Clisma, meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Você vai pegar um papel, uma caneta e fazer do mesmo jeito. E depois você vai ler ele e depois você vai ter que liberar esse perdão e você vai ter que se perdoar. Clisma, mas isso interfere muito mais do que você imagina. Inclusive, vou até te pedir, o teu testemunho, a tua dor, tudo aquilo que você passou, pode ser um farol para alguém que não sabe que precisa resolver aquilo. Então você vem aqui nos comentários e conta para mim a chave que virou, conta para mim aqui o testemunho de dor que você curou, aquilo que você ressignificou, porque às vezes o que você passou vai ser uma escada para outra pessoa que está vendo esse vídeo também.